Olá, muito boa noite para todo mundo. Levando um gadão de qualidade no sertão de Nova Trindade, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV parou no Rincão da Amizade para matar a saudade de uma viola choradeira, parceira de uma sanfona regateira. E está aproveitando a ocasião para fazer daqui a nossa função novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. O CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, divulgou nesta segunda-feira, dia 31, o seu balanço a respeito do movimento no setor leiteiro brasileiro no mês passado. Mas antes de fazer a cotação do caso que foi passado no mercado, o nosso conselho aos companheiros e companheiras produtores é para se segurar firme no banco, porque lá vem tranco. O que aconteceu foi que, na média nacional, o preço pago ao pecuarista em julho pelo produto entregue na usina em junho caiu de novo pela segunda vez seguida para R$ 2,55 por litro. Repare agora, amiga fazendeira, que, fazendo a comparação com o pagamento anterior, este valor representou um forte tombo de 6,2%. Já em relação ao período correspondente do ano passado, aí o caso foi de um despencamento de nada menos que 22,3%. Falando sempre em termos reais, né? Ou seja, estando já descontada a inflação oficial registrada nesse espaço de tempo considerado. Com este resultado, o preço do leite cru fechou a metade abrideira deste 2023, que está em andamento, com uma queda de 1,4% na comparação anual, sendo que a cotação média foi de R$ 2,75 por litro. Logicamente que a situação está complicada, né? Mas este valor ainda ficou 3,3% acima do que tinha sido registrado nos mesmos meses de 2022, o que, de qualquer maneira, não serve de consolação nem ajuda a diminuir a preocupação do setor a respeito do rumo que o carretão está pegando no eito. De acordo com os técnicos do CEPEA, a explicação para esta situação atual é uma grande conjuminação baixista, que ajuntou no mesmo caldeirão fervente o consumo enfraquecido e desmilinguido, o espantoso crescimento da importação e ainda o substancioso aumento da produção nacional, por conta da redução do custo da atividade. Por conta disso, de maio para junho, a quantidade de leite entregue na indústria teve uma alta de 3,7%. E com a porteira do nosso mercado escancarada para os produtos importados, no primeiro semestre do ano presente, o volume comprado lá fora foi equivalente a 9,5% de toda a produção brasileira nos meses considerados. Este tanto de leite e derivados estrangeiros que entraram aqui no nosso terreiro também vem a ser quase 3 vezes maior do que o que tinha sido importado nos meses correspondentes do ano passado. Na lista do que o amigo pecuarista tem de fazer antes de sair com o gado engordado para enfrentar o mercado, uma coisa que não dá para esquecer é consultar um especialista nestas artes da negociação e da comercialização. E com a intenção de ajudar nesta hora, a gente faz agora a apresentação da conversa com o analista. Olá, aqui é Nicole Santos, analista de mercado da Scott Consultoria, e eu já estou aqui para responder uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Bom, hoje a pergunta que a gente vai responder é da Mariana Guimarães a respeito do mercado do boi gordo lá em Goiás. Ela é lá do Distrito Federal, por isso a pergunta está sendo direcionada lá para o estado. Segunda-feira, dia 31 de julho, a cotação do boi gordo teve uma queda de R$ 2,00 por arroba e está sendo negociado em R$ 220 por arroba. Lembrando então que essa referência de R$ 220 por arroba é para Goiânia, para a região de Goiânia. Já em Goiás Sul, hoje o preço do boi gordo se manteve estável em R$ 215 por arroba. A vaca e a novilha nas duas praças, elas estão na mesma faixa de preço. Então a vaca está sendo negociada em R$ 200 por arroba, tanto em Goiânia quanto ao sul de Goiás, e a novilha a R$ 205 por arroba, tanto em Goiânia quanto no sul. Bom, o boi China aí, ele é referente então à praça de Goiânia, e ele está sendo negociado a R$ 225 por arroba. Com relação ao diferencial de base aí para São Paulo, né, essa diferença do preço lá do estado de Goiás para São Paulo, então, o diferencial de base ele tá para Goiânia 6,5% menor. E para o sul de Goiás, ele tá 8,4% menor, sendo então
que em São Paulo o boi para o mercado interno está sendo negociado em R$ 235 por arroba, a vaca em R$ 207 por arroba, a novilha em R$ 225 por arroba e o boi China em R$ 240. E as expectativas são de que os preços continuem em baixa ou pelo menos lateralizados aí, né, para o curto prazo, mas tudo vai depender de como o escoamento de carne no mercado vai seguir, se ele vai melhorar ou se vai piorar, e vai ser isso que vai acabar puxando os preços ou para cima ou para baixo. Bom, por hoje é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Depois de enfrentar o estirão da vila até o Matão da Caneleira e chegar na beira do Ribeirão do Encantado, a comitiva vai fazer agora uma parada ligeira para descansar o gado, ficando combinado que assim que o pessoal da nossa produção terminar de mostrar os comerciais que sustentam a televisão, a gente volta para dar continuação na função. Aguarde. Para os companheiros e companheiras produtores brasileiros que não estão querendo abrir mão de continuar pelejando para ganhar a vida na lida de criar bezerra e ordenhar vaca leiteira, o caminho mais seguro para não perder o lugar na jardineira que vai levar a atividade daqui para o futuro é investir na sustentabilidade da criação. Pois então, uma novidade importante que já está ajudando bastante a pecuária brasileira a avançar nessa estrada numa toada mais ligeira é o melhoramento genético da boiada, que pode diminuir substanciosamente a produção e o lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera. E para adquirir informação de qualidade a respeito de como é que isso está sendo feito, a gente vai esticar agora uma prosa com o Dr. Luiz Gustavo Pereira, médico veterinário e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora, nas Minas Gerais, que hoje nos dá a honra de ter a sua presença em pessoa e sabedência aqui no nosso arranchamento na capital paulista. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua presença, é uma grande honra e uma grande satisfação para a gente receber você aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Cícero. Gratidão poder estar aqui hoje com você, conversando sobre esse assunto e mostrar como que a pesquisa está chegando no campo. Muito interessante. Ô Luiz, de que tamanho é o problema da produção de gases de efeito estufa pelo rebanho bovino brasileiro em geral? Acho que você coloca de forma muito clara, né, o desafio que é essa peleja do dia a dia. E ao começo da nossa conversa aqui, eu queria dizer que, graças a Deus, a gente tem um gás chamado metano, né? Que é resultado de um processo de fermentação que permite o boi produzir um dos alimentos mais complexos que a gente tem, que é leite e carne. Mas ele tem um efeito de gás de efeito estufa e a gente está atento a isso. E está buscando e mostrando que é possível produzir alimentos de alta densidade nutricional, como leite e carne, com baixa emissão. O tamanho do problema é o seguinte, ele não passa de 5% do que é produzido no mundo. Às vezes esse quadro é pintado de tal forma, mas não, ele não passa de 5%. E é uma emissão funcional. O que é uma emissão funcional? A gente emite, mas a gente produz um alimento muito nobre. É diferente de uma emissão fugitiva que acontece na guerra da Ucrânia, que a gente vê que o gás está fugindo e não está produzindo nada, a não ser morte e perda de tempo e dinheiro. Ô Luiz, você falou do metano, né? Além do metano, quais são os outros gases que também são prejudiciais à atmosfera, que são produzidos pelo rebanho? São vários, assim, gases, mas os representativos, as principais fontes na pecuária, metano, primeiro, óxido nitroso e CO2, que vem principalmente da queima de combustíveis fósseis e de alguns processos relacionados à produção de alimento para os animais. Ô Luiz, agora, o que é mais interessante, né? Como é que o melhoramento genético, a seleção genética do rebanho brasileiro está ajudando a diminuir a produção de gases de efeito estufa pela pecuária leiteira? Então, acho que o Brasil hoje tem a melhor genética do mundo no que se diz respeito a zebu, seja para o nosso Nelore, o nosso Gir. E é bacana que esses programas, a Embrapa vem participando, né, junto com as associações e vários parceiros há mais de 40 anos. E o resultado disso? Uma genética superior que está produzindo carne e leite. Carne para o mundo e leite para a gente. E paralelo a isso, há 20 anos atrás começou uma história da necessidade de a gente estudar esses gases, né, que são de efeito estufa. E com isso, depois de 20 anos de investimento público, a geração desses dados possibilitou o desenvolvimento dos modelos nacionais para calcular essas predições. Então a gente fez um casamento desses dados, a gente passou a saber quanto que um Nelore, quanto que uma vaca emitia e fez o cálculo do qual foi o impacto desse processo de melhoramento na emissão de metano.
E a gente trabalha nas principais raças que produzem leite, no holandês, no girolando, no gir, no guzerá, no jersey, e a gente observou reduções de até 40%, ou seja, nesses 40 anos de pesquisa, essa produção impactou positivamente a redução, reduzindo a intensidade de emissão. E essa tecnologia ela é brasileira e contribui para o brasileiro, mas essa genética está sendo exportada. Então, além da gente produzir alimento, a gente contribuindo também com genética que vai ser responsável pela redução da pegada de carbono aí do leite e carne produzido no cinturão tropical. Ô Luiz, sempre que vem o pessoal da Embrapa aqui, né, eu falo sempre a mesma coisa, que quando vocês falam assim, a gente pesquisa isso há 40 anos, há 20 anos, eu confesso para você que eu fico profundamente impressionado e agradecido também pelo serviço que vocês estão prestando, né? Agora, como é que é mais ou menos assim, você fazer uma pesquisa dessa, né, para chegar a esse resultado de redução na produção de gases de efeito estufa? No início é até difícil, né? Porque muitas vezes é um assunto novo que gera um desconforto, mas para que vai pôr esforço nisso se a gente precisa melhorar só a maciez da carne, a qualidade do leite? Mas precisou e chegou, né? E eu acho que a gratidão maior é a gente ver quando isso chega no campo. E no leite você já vê empresa hoje pagando a mais por produtores que têm um programa de redução de emissões. Então é sinal, né, que aquele investimento público feito há 20, 25 anos atrás está chegando onde deveria, que é no produtor. E a gente já tem produtor melhorando de vida porque está recebendo até 50 centavos a mais por litro de leite produzido por estar participando desses programas, que inclui a redução da emissão de gás de efeito estufa. E o que é interessante, né, é que o pessoal estava pensando nisso há 25 anos atrás, há 40 anos atrás, pensando em redução de emissão de gases de efeito estufa, quando ninguém no mundo inteiro falava disso, né? Agora, Luiz, uma coisa interessante também é o seguinte, como é que você faz para identificar num rebanho um animal que tem essa capacidade de produzir menos gases de efeito estufa? Então, hoje passa a ser um fenótipo buscado no mundo inteiro e os programas de melhoramento de todos os cantos do planeta têm trabalhado essas características de buscar, de gerar em massa esses dados para isso poder ser uma característica incorporada nos programas de melhoramento. A gente ainda está numa fase muito inicial e ainda vai levar um tempo para a gente ter um boi que, além de conferir maior produção, ele gere menos metano. Isso ele tem feito hoje por diluição da produção, mas vai ter com a adoção de genômica e com as ferramentas que a gente desenvolveu de fenotipagem de alto desempenho, a gente vai conseguir, já estamos medindo eficiência alimentar e acredito que com o desenvolvimento das técnicas a gente vai estar cada vez mais gerando esses dados de forma massiva e isso possa ser incorporado nos programas de melhoramento. Como é que a gente faz isso para saber se aquele animal que tem essa capacidade, né, ele também pode passar essa característica para os seus descendentes? As características relacionadas à emissão, elas não estão de herdabilidade muito alta, mas elas são passíveis de melhoramento. E os grupos estão avançando bastante, e esse é o caminho que o Brasil está seguindo. Como é que o produtor brasileiro faz para ter cada vez mais um rebanho que emite menos gases de efeito estufa? Sidney, essa pergunta é muito bacana e a gente gosta de falar que o produtor e até às vezes a gente como pesquisador, a gente quer uma bala de prata para resolver o problema. Mas a receita disso tudo é reconectar com a natureza, é fazer uma produção de eficiência. A gente depende da natureza, a gente está na natureza. Se a gente tem a mata preservada conforme a lei brasileira, a gente vai reter mais água, a gente vai ter mais alimento, a gente vai ter mais produção e a diluição do gás de efeito estufa. Então esse é o caminho. Ô Luiz, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, né? E agradecer em nome do pecuarista brasileiro em geral, não só do produtor de leite brasileiro, né? O trabalho que vocês têm feito aí nesses 50 anos da Embrapa, né? E que renderam não só riqueza para o Brasil, né? Mas o que eu costumo dizer sempre, renderam uma sabedência que a gente está mostrando para o mundo a nossa eficiência, né? Então, obrigado, parabéns a você, manda um abraço para todo o pessoal lá da Gado de Leite, de Juiz de Fora, e até uma próxima vez. Gratidão, Ciro. A gente que agradece a oportunidade de contar um pouco da nossa história. Muito obrigado. Com o milho semeado e sapateado na primeira metade do eito, a gente faz uma parada ligeira e quando o serviço for recomeçado, já na sua parte derradeira, os companheiros e companheiras boiadeiros serão convidados a prosear a respeito do caso que está sendo passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira.
O tempo andou, o calendário avançou, julho terminou e agosto começou, mas na nossa Praça Boiadeira nada mudou e a arroba continua largada na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta em instantes, aguarde. Estamos de volta e agora a gente pede a máxima atenção dos companheiros e companheiras fazendeiros que estão aí na frente da televisão, esperando informação para fazer a negociada da boiada, para a recitação da situação atual do boi gordo e da evolução da sua cotação. Pois o que tem para ser contado é que o julho acabou e o agosto começou, mas para desgosto de quem está pelejando para ganhar a vida na lida de gado, a virada do calendário não mudou praticamente nada no nosso mercado pecuário, que continua tão ruim quanto ele estava antes. Conforme já é da sabedência geral, a razão principal desta situação atual é a extraordinária inapetência do consumidor brasileiro por motivo de falta de dinheiro, porque mesmo considerando a recente queda no preço da carne, o salário do trabalhador não é suficiente nem de longe para cobrir o mês inteiro, né? Estando então com a algibeira até areada de tão vazia, o povo está sendo de novo obrigado a ficar contente tendo no prato arroz e feijão com ovo. E o que ajudou a variar um pouco a mistura nestes últimos dias foi a derriçada sofrida pela cotação do frango, que está custando bem mais barato e está pegando a freguesia que foi perdida pelo boi. De qualquer maneira, agora já não demora mais quase nada para as empresas começarem a fazer o pagamento aos seus funcionários e, com isso, é certo que o açougueiro vai ver algum aumento do movimento no balcão do seu estabelecimento. Já a respeito da exportação, fique a amiga pecuarista devidamente informada de que a previsão já não é mais tão otimista, mesmo em relação ao volume a ser despachado daqui lá para fora. A questão é que a fome do comprador chinês, que é de longe o nosso maior e mais encrenqueiro freguês, não está aumentando no tanto que estava sendo esperado. E para piorar mais ainda a encrenca para o nosso lado, tem ainda a questão cambial, com o dólar perdendo valor em relação ao real, o que diminui o lucro do fornecedor brasileiro e tira o poder de competição dos nossos produtos no mercado internacional. Sem ter certeza do que vai acontecer daqui para frente e pensando na sua própria defesa, o setor exportador derrubou preventivamente o preço do boi criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo importador, que caiu aqui na Praça Paulista para R$ 235, falando em preço bruto. Com tanta assombração perturbando a comercialização da carne aqui no nosso próprio terreiro e também lá no estrangeiro, e com o carretão andando nessa estrada torta, na indústria, a Câmara Fria só não está mais lotada de mercadoria porque não daria para fechar a porta. Aí o dono do frigorífico, por não ter nenhuma precisão de esticar a sua programação, muito pelo contrário, está fugindo da negociação. E o resultado lógico e esperado é que, mesmo com a oferta de gado terminado mais apertada do que preá em boca de jiboia, a nossa Praça Boiadeira continua largada na descida da ribanceira. No balanço do dia 1º do novo mês, feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões consultadas do Brasil inteiro. E repare o companheiro boiadeiro que, mais uma vez, em todas estas praças, a arroba caiu. A lista destas derriçadas foi comandada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o tombo foi geral, com o boi voltando para R$ 230 e a vaca para R$ 205. Isso falando em preço bruto, ainda sem descontar o fundo rural e com prazo de 30 dias para pagamento. No mesmo trieiro de Morro Abaixo foi Redenção do Pará, com o macho descendo para R$ 200 redondos e a fêmea para R$ 187. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi foi derrubado para R$ 208. E no oeste do Maranhão, a vaca escorregou para R$ 180. No céu, a lua cheia estendeu o seu véu de prata por riba do sertão, alumiando a morraria, mas por não haver lugar de pouso, mesmo sendo custoso para mim e para minha montaria, eu continuei avançando na mataria fechada, na intenção de chegar na freguesia no romper do dia. A explicação para essa ansiedade é a danada da saudade matadeira, que está me apertando tanto o peito que eu não posso mais continuar no eito sem abraçar Jacira, a cabocla faceira, que é a dona do coração aqui deste caipira.
Esta e outras centenas de trovinhas que eu fiz falando dos amores e das dores, da lida e da vida do povo do sertão, foram reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro. Pois então, para quem já cansou de dar botina, canivete e cinturão de presente no Dia dos Pais, que já está quase chegando, a nossa sugestão é de fazer uma coisa diferente este ano, com a coleção completa das nossas poesias sertanejas, que custa pouco mais do que metade do valor de uma arroba de boi. E para saber como proceder para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Sendo muito agradecida pela acolhida recebida do povo aqui desta freguesia, a comitiva anuncia a sua despedida e, pondo já a boiada para marchar na estrada, vai deixando marcada e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.